Fala galera, sou o professor Felipe Barros e hoje a gente vai estar conversando a respeito de sistema esquelético. Então, na verdade, a gente vai fazer uma revisão, um aulão sobre sistema esquelético, onde a gente vai discutir desde funções do esqueleto como um todo, tá? Então, ou seja, função de proteção, função de locomoção, função de sustentação, função de armazenamento de íons e função também de produção de células sanguíneas, como também a gente vai ver as divisões do sistema esquelético, ou seja, sistema esquelético axial, sistema esquelético de cinturas e sistema esquelético apendicular. Começando então pelo sistema esquelético axial, então a gente vai dar início falando um pouco sobre crânio, acidentes ósseos do crânio, ossos do crânio e depois a gente vai evoluindo, sempre com estudo crânio caudal médio lateral. Então, quando a gente vai falar de esqueleto ou quando a gente vai falar de qualquer sistema, uma das primeiras coisas que a gente tem que se lembrar é qual é a função do sistema como um todo? Para que serve o nosso sistema esquelético em relação a todos os outros sistemas? Então, o sistema esquelético é o único sistema rígido do nosso corpo. Então, consequentemente, ele vai ser o grande responsável pela sustentação. Então, toda vez que a gente pensa em sustentação, a gente pensa em sistema esquelético. Mas, na verdade, a sustentação não acontece sozinha. É só a gente parar para pensar, poxa, mas então, por que um indivíduo que tem uma lesão, um traumatismo raquimedular, como a secção completa da medula, muitas vezes não consegue ficar em pé, muitas vezes não consegue sustentar o tronco sentado, se ele não tem nenhuma lesão de sistema esquelético, se a lesão dele é medular. Então, esse sistema esquelético ele não tem uma função de sustentação sozinha, ele tem uma função de sustentação juntamente com o sistema muscular. Então, tem algumas funções do sistema esquelético que ele não faz sozinho, então ele depende de outros sistemas. Então, a gente depende de uma relação entre sistema esquelético, sistema articular e sistema muscular. Essa junção desses sistemas é o que a gente chama de aparelho locomotor. Então, toda vez que a gente pensa em aparelho, tá? Aparelho cardiorrespiratório, a gente está falando de sistemas que possuem alguma relação de interdependência. Então, o sistema esquelético depende do sistema articular e depende do sistema muscular para realizar algumas de suas funções. Quais são elas? Sustentação, que eu já falei. Outra função que a gente vai ter, locomoção. Toda vez que a gente pensa em movimento, tá? Não só locomoção, mas movimentos de forma geral, que a gente pode ter movimentos de deslocamento do segmento no espaço ou movimentos de locomoção, vão depender então do nosso aparelho locomotor. Ou seja, o músculo contrai, o movimento acontece através da articulação, mas quem se movimenta no espaço então vai ser o nosso osso. Então, toda vez que a gente pensa em movimento, a gente também fala de aparelho locomotor, que vai ser o grande responsável, então, pelos movimentos. Beleza? Então, falamos de sustentação e falamos também de movimento. Agora, outra função. A gente pode observar aqui no esqueleto, eu deixei essa região aqui mais superior, até porque a gente vai começar a falar de crânio, mandíbula, depois coluna vertebral, cervical, torácica, lombar, sacro, cóccix, para depois a gente falar então das costelas e do osso externo, que vão compor então o nosso sistema esquelético axial. Então, como a gente pode observar aqui, quando a gente vai olhar esse esqueletinho, e aí vai ver ele rodando, a gente pode perceber que a gente vai ter um conjunto de ossos e alguns desses ossos aqui vão ter função protetiva. Protetiva de quem? Quem que o sistema esquelético vai proteger? Então aqui na nossa calota craniana, que a gente está vendo aqui em perfil direito, a gente vai perceber que o esqueleto, ou que essa porção do nosso sistema esquelético, que é o crânio, é o grande responsável pela proteção do encéfalo. Felipe, o que significa encéfalo? Encéfalo é toda a porção do sistema nervoso que fica localizado dentro da calota craniana. Então, toda a estrutura do sistema nervoso localizada na calota craniana é encéfalo, é sistema nervoso central, com exceção dos nervos cranianos. Então, a gente vai ter 12 pares de nervos cranianos,
olfatório, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Esses são os nossos 12 pares de nervos cranianos. Com exceção desses pares, tudo que está localizado lá dentro a gente vai considerar como encéfalo, ou seja, sistema nervoso central. Depois, protege mais quem? Protege quem está passando aqui dentro da coluna vertebral. Então, dentro da coluna vertebral, a gente tem outra porção do nosso sistema nervoso central, que a gente vai chamar de medula espinhal. Hoje em dia, na maioria das literaturas, a gente vai encontrar como medula espinal, tá? Então, normalmente, agora o que a gente tem visto é a nomenclatura espinal para medula, sistema nervoso central, e a nomenclatura espinhal para espinhas, como a gente vai ver em alguns acidentes ósseos, né, no nosso esqueleto, como espinha da escápula, músculo supraespinhal ou supraespinhoso, ou seja, o músculo que fica localizado acima da espinha da escápula, e assim vai, tá? E depois, aqui, se a gente for dar uma olhada agora em vista anterior, a gente vai perceber que anteriormente no nosso tórax, na nossa caixa torácica, a gente vai ter o nosso osso externo. Então, o osso externo é o osso localizado na região anterior do nosso tronco. Esse osso externo, então, ele vai ser dividido em manúbrio, região superior, corpo, região intermediária, e apêndice ou processo tifoide, região mais inferior. Beleza? Lá atrás eu vou ter 12 vértebras torácicas. De cada uma das vértebras torácicas vai sair um par de costelas, uma costela direita, uma costela esquerda. Essas costelas, então, elas saem posteriormente, formam um arco e chegam anteriormente, tá? Nem todas chegam, né? Mas as 7 primeiras costelas chegam através de suas próprias cartilagens costais, então a gente vai chamá-las de costelas verdadeiras. 8ª, 9ª e 10ª vão chegar de forma indireta, ou seja, elas chegam na cartilagem costal da 7ª, então a gente vai ter ali uma articulação de cartilagem da 8ª, 9ª e 10ª com a cartilagem da 7ª, que a gente chama de articulação condrocondral, cartilagem com cartilagem. Então elas chegam de forma indireta, então elas vão ser chamadas então de costelas falsas. E as 2 últimas costelas são chamadas de flutuantes. E depois, lá na frente, então, aqui na região anterior, o nosso osso externo. Por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente vai ter a caixa torácica. Então, para finalizar a função protetiva, quem mais a gente protege? Protege as vísceras torácicas. Quem são as vísceras torácicas? Então, vão ser todas as estruturas localizadas no mediastino, então especialmente o coração. Só que o nosso mediastino ainda vai ser dividido em mediastino superior, onde ficam os vasos da base do coração, onde vai estar passando, né, onde vão estar passando os nossos nervos vago, os nossos nervos frênicos, direito e esquerdo, onde vai estar passando a nossa faringe, laringe, esôfago, traqueia, tudo está passando ali, né, no nosso mediastino superior. Mais abaixo, a gente vai ter o mediastino inferior. E esse mediastino inferior ainda vai ser dividido em anterior, médio e posterior. Tá? O coração, ele ocupa quase todo o nosso mediastino inferior. Então, quando a gente fala de proteção, a gente pensa proteção de vísceras torácicas. Que vísceras? Coração e pulmões. Coração centralizado e um pulmão de cada um dos lados do coração, protegidos pela caixa torácica. Beleza. Agora, depois disso, então, se a gente tem função de sustentação, função de locomoção ou de movimento, função de proteção, a gente tem mais 2 funções. Que 2 funções são essas? A gente vai ter uma função que está diretamente relacionada à produção, né, de células sanguíneas. Então, a gente fala que as células sanguíneas são produzidas na medula óssea vermelha. Medula óssea não tem nada a ver com medula espinhal. Medula óssea é parte, ou seja, é uma parte localizada no interior dos ossos longos, responsável pela produção de células sanguíneas, especialmente, então, hemácias e leucócitos. Hemácias também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos,
e leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, tá? Então, as hemácias são as grandes responsáveis pelo transporte de oxigênio através da combinação com a hemoglobina, que é a proteína carreadora de oxigênio no sangue. Então, transporta através do que a gente chama de oxihemoglobina, da combinação da hemoglobina com oxigênio, então dessa ligação, porque tem uma afinidade química muito grande, e também transporta o gás carbônico através da ligação que a gente chama de carboxihemoglobina, ou seja, gás carbônico com hemoglobina. Beleza, e a gente tem mais o leucócito, que é o glóbulo branco, que é a célula responsável pela defesa. Então a gente vai ter vários tipos de leucócitos diferentes, tá? Responsáveis por diferentes funções de defesa, funções imunológicas do nosso corpo. E a gente tem as plaquetas, que são as estruturas, né? Não são células especificamente ditas, mas são as estruturas responsáveis, então, tá? Pela nossa cicatrização e regeneração tecidual, tá? Então, recomposição de tecido, principalmente quando a gente faz uma lesão. Então, a gente vai ter uma cascata, né? A gente vai ter uma cascata de cicatrização, e essa cascata toda de cicatrização, através do fibrinogênio, toda a cascata do fibrinogênio vem, então, das nossas plaquetas. Então, toda vez que a gente precisa de coagular, essa coagulação depende das plaquetas. Tanto é que as plaquetas antigamente eram chamadas de trombócitos. É o nome mais antigo que tem, né? Então, primeiro chamava de trombócito, daí vem o nome trombo, trombose, quando ocorria um coágulo, então, dentro de um vaso. Tá? Então, as plaquetas servem para coagular. Beleza. Então, essas células são produzidas pela medula óssea vermelha. Medula óssea vermelha fica no interior dos ossos longos. Então, se o indivíduo ele tem câncer no sangue, ou seja, a famosa leucemia, o que vai acontecer? Ele vai ter um prejuízo na produção de células sanguíneas. Consequentemente, se ele tem um prejuízo na produção de células sanguíneas, ele vai afetar, então, essas células, e a função dessas células. Eu vou produzir células com DNA diferente, com características diferentes e sem as mesmas funções. Então, qual a grande consequência disso? É que talvez o transporte de oxigênio não seja tão eficiente, o nosso sistema imunológico não vai ser eficiente, a nossa coagulação não vai ser deficiente, então o tratamento vai ser o transplante de medula óssea, ou seja, se quem tem um problema é quem está produzindo, eu preciso repor ou substituir o produtor, no caso, então, medula óssea vermelha. Então, mais uma função. Então, a gente já falou de sustentação, a gente já falou de locomoção, a gente já falou, então, de proteção, agora a gente falou de produção de células sanguíneas e, para fechar, armazenamento de íons, especialmente íons cálcio. Então, os cálcios são armazenados nos ossos, tá? E esse armazenamento de cálcio ele vai ser regulado por dois hormônios, tá? O hormônio calcitocina, que vai ser produzido na nossa glândula tireoide, e o hormônio paratireoidiano, que é produzido na glândula paratireoide. Então, toda vez que a gente ingere cálcio, o cálcio é extremamente utilizado pelo nosso organismo, utilizado quando a gente precisa de cálcio para contração muscular, então a gente precisa de cálcio o tempo todo. Eu preciso de cálcio para sinapse, então não pode faltar cálcio em nenhum momento. Então, a gente ingere cálcio. O excesso de cálcio, então, ele vai ser depositado nos ossos. A partir do momento, então, que a gente vai precisando de cálcio, que o nível de cálcio sérico vai diminuindo, então a gente, o nosso hormônio paratormônio, vai lá e vai retirando cálcio dos ossos e jogando cálcio na corrente sanguínea. Então a gente tem dois hormônios que vão trabalhar, um depositando cálcio nos ossos e o outro retirando cálcio dos ossos, fazendo com que esse osso ou esses ossos que são fontes de armazenamento de cálcio trabalhem o tempo todo armazenando e disponibilizando cálcio para a corrente sanguínea. E assim a gente trabalha o tempo todo mantendo os nossos níveis séricos de cálcio. Beleza? Passando essa parte, então, o que a gente vai falar? Ou sobre o que a gente vai falar? Então agora a gente vai entrar no nosso sistema esquelético axial. E em sistema esquelético axial, a primeira coisa que a gente vai estar falando, então,
é do crânio, tá? Então a gente vai começar um estudo crânio, caudal, médio, lateral. Primeiro osso que a gente vai estar estudando, osso do crânio. Continuando agora, sem a palhaçada do filtro, do óculos, do bigode, né? Falando um pouquinho sério agora, a gente vai entrar no nosso sistema esquelético e o primeiro osso que a gente vai estudar no nosso sistema esquelético, então, vai ser o nosso osso do crânio. Na verdade, quando a gente fala de crânio, a gente não está falando de um único osso, na verdade a gente está falando de um conjunto de ossos, né? Então toda vez que eu pensar em crânio, eu estou falando de um conjunto de ossos que forma a calota craniana, tá? Então o que é importante a gente tentar perceber um pouquinho aqui? Toda vez que eu estiver falando de crânio, eu vou perceber que esse crânio, na verdade, ele vai ser formado pela junção de vários ossos, tá? Então, eu tenho um crânio. Quando a gente fala, Felipe, eu escutei falar em calota craniana. O que é calota craniana? Calota craniana nada mais é do que essa região superior do crânio. Na região superior do crânio, a gente vai encontrar um conjunto de ossos que formam essa calota craniana. Quem vão ser esses conjuntos de ossos? Então, a gente vai ter um osso anterior, que vai ser o nosso osso frontal. A gente vai ter dois ossos superiores e laterais, que vão estar nessa região aqui, tá? Então, nosso osso parietal direito, nosso osso parietal esquerdo, tá? Em cada uma das regiões. E depois, se a gente for observar lá na região posterior, a gente vai ter aqui o nosso osso occipital, tá? Então, esses são os três maiores ossos do nosso crânio, tá? Então, a gente vai ter um crânio formado pela junção de vários ossos. Esses pontos de junção são pontos de articulação. Então, a gente vai falar que os ossos do crânio se articulam entre si através de suturas. Felipe, como assim suturas? Quando a gente estuda, então, o sistema articular, a gente aprende que a gente tem tipos de articulação, tá? Que tipos são as articulações? Elas podem ser fibrosas, cartilaginosas ou sinoviais. Dentro das fibrosas, a gente tem três tipos. Suturas. Sutura é sempre uma articulação entre ossos do crânio. Então, toda vez que eu falo de uma sutura, eu estou falando de uma articulação entre dois ou mais ossos do crânio. Beleza. Aí depois, a gente tem as sindesmoses. O que é uma sindesmose? Tá? Uma sindesmose nada mais é, então, do que uma articulação entre a tíbia e a fíbula distalmente, ou seja, é uma articulação fibrosa, não está localizada no crânio, mas não tem função de movimento. A grande função é estabilizar a pinça malleolar, permitindo então que o talos ele fique sempre estável na região do tornozelo. E a gente tem um outro tipo de articulação fibrosa, que vai ser as nossas gonfoses, que são as articulações dos dentes, tanto no osso da região superior, que é o nosso osso maxilar, que a gente pode estar dando uma olhada aqui, quanto no osso da região inferior, que vai ser o nosso osso da mandíbula. Curiosamente, né, a mandíbula não está aparecendo aqui, mas por quê? Porque, na verdade, a mandíbula não faz parte dos ossos do crânio. Então, quando a gente para estudar, quais são os ossos que compõem o crânio? Frontal, dois parietais superiores e um occipital posterior. Tá? Então, aqui a gente tem uma vista lateral esquerda, o frontal, o osso da testa, o parietal, o osso lateral, e lá atrás, então, a gente vai ter o nosso osso occipital, que é o osso da nuca. A gente está vendo, então, um traço ali. Aquilo ali nada mais é do que a sutura occipital, tá? Esses são os maiores ossos da calota craniana, ou do crânio, né? O que é calota craniana, então? Calota craniana é quando a gente olha ele por cima. Então, se eu estou vendo aqui por cima, a gente está vendo a calota craniana. Então, a calota craniana vai ser formada pelo frontal, aqui pelos dois parietais, e lá atrás pelo occipital. O que acontece? Quando a gente fala assim, poxa, mas por que não é um osso só, se na verdade a grande função do crânio é uma função de proteção do encéfalo, certo? Só que durante a fase gestacional, a gente precisa preparar essa criança, ainda está em pleno crescimento, né? E depois ela vai precisar ser preparada para passar pelo canal vaginal. Até porque nem todo mundo vai nascer de cesariana. Então, o normal, né, o esperado, fisiológico, seria a passagem pelo canal do parto. Como a cabeça da criança é maior do que o diâmetro do canal vaginal,
Qual é a grande tendência, então? Ele não passar. Se for fechado, não passa. Então vai gerar uma dificuldade. Então essa cabeça, ela precisa se deformar para passar pelo canal do parto. Então esses ossos não podem ter estarem fechados, ou seja, estarem completamente articulados. E ainda precisa ter muita cartilagem ali para permitir o quê? Uma deformação dessa cabeça. Então a gente percebe que quando a criancinha nasce de parto normal, a cabeça nasce ovalada, tá? Porque ela passou por ali. Depois, lá pelos 3 meses, ela começa a fechar, vai ficando certinha e depois eles começam a se articular e calcificar, formando então ou deixando essas linhas que a gente vai chamar de suturas. Então as suturas têm função de movimento? Sim. Quando? Na fase gestacional, para a saída então até o parto. Depois disso, cresce, fecha e forma o crânio como um todo, que vai ter uma grande função de proteção do encéfalo como um todo. Só que quando esses ossos começam a crescer, 2 ossos ou 2 ou 3 ossos demoram um pouco mais para fechar, tá? Então a gente percebe que quando a criancinha nasce, ela nasce e apresenta então uma abertura, na verdade 2 aberturas, uma maior e uma menor, tá? Onde ficam essas aberturas? Ficam nas interseções entre os maiores ossos. Então a gente vai ter uma abertura anterior, que a gente vai chamar de fontanela anterior, que popularmente é chamado de moleira, e uma abertura posterior. A abertura anterior, ela fica entre os 2 parietais e o frontal. E como ela é uma abertura anterior, a nossa fontanela anterior vai receber o nome de bregma. Depois, na região posterior, a gente vai ter uma outra abertura, que a gente vai chamar de lambda. Lambda nada mais é, então, do que o ponto de comunicação do osso occipital com os ossos parietais superiormente. Então, se a gente for observar aqui, a gente vai ter sutura occipital. Em cima não está aparecendo a sutura sagital, mas os 2 parietais, de um de cada lado, eles se encontram lá em cima e se juntam. Então, a gente vai ter uma sutura sagital. E a gente vai ter como se fosse um triângulo ali entre a sutura occipital e a sutura sagital, que vai formar então a nossa fontanela posterior. Mas, é claro, aqui eu estou vendo o osso todo fechado, quase todo calcificado, quase não vejo linha aqui demarcando. Por quê? Porque os ossos de pessoas mais velhas, eles se calcificam tanto que essas linhas então elas vão desaparecendo. Mas na criancinha então a gente vai ter, quando ela nasce, um espaço anterior, uma moleira anterior, fontanela anterior, chamada de bregma, e um espaço posterior entre os parietais e o occipital, que a gente vai chamar de lambda. Felipe, como é que eu faço para não confundir bregma com lambda? Então é só você lembrar que, em ordem alfabética, o B vem na frente do L. Então o bregma vem na frente, o lambda vem atrás. Então a fontanela anterior a gente vai chamar de bregma, a fontanela posterior a gente vai chamar de lambda. Beleza. Continuando aqui, a gente vai ter mais alguns ossos extremamente importantes, tá? Então, em vista anterior, a gente vai perceber que a gente tem um acidente ósseo importante que a gente vai chamar de órbita, tá? Essa órbita ocular nada mais é do que o orifício do olho. Então, na órbita ocular, então a gente vai ter a chegada então do nosso globo ocular. Então, o globo ocular ele fica localizado na órbita ocular. Se a gente observar no fundo da órbita ocular, tentar aumentar aqui para vocês, a gente vai ter 2 orifícios. Esses orifícios são chamados de canais ópticos. Felipe, qual é a grande função do canal óptico? Canal óptico é o ponto de passagem do nervo óptico. Então, o nervo óptico cruza a calota craniana, ou seja, o fundo da órbita ocular, através do canal óptico, tá? E depois ele vai se encontrar lá dentro e formar uma estrutura que a gente chama de quiasma óptico, que é o ponto de encontro então dos nervos ópticos na região anterior do nosso tronco encefálico, para depois estar conduzindo essa informação visual até o nosso córtex occipital, que é a região então responsável pela recepção e codificação, interpretação dessas informações visuais, tá? Depois, aqui no osso frontal ainda, na região superior, a gente vai ter 2 forames. Um forame que vai ser chamado de forame supraorbital e embaixo a gente vai ter forame que vai ser chamado de forame infraorbital, que eles estão aparecendo aqui
de cada um dos lados, tá? Então aqui forame supra esquerdo, forame infra esquerdo. Esses forames supra e infra são pontos de passagem de artérias, tá? Então a gente vai ter a artéria supraorbital, que depois vai dar origem também à artéria troclear, tá? E depois lá no de baixo a gente vai ter a passagem da artéria infraorbital. Essa artéria infraorbital, depois ela vai convergir na direção do nariz para se encontrar com a artéria angular, que é a continuação da nossa artéria facial, e aí a gente vai ter um triângulo extremamente perigoso na face, tá? Que vai ser um triângulo anastomótico, então, de vasos extremamente importantes. Aqui, se a gente observar na região anterior, a gente vai ter um ponto de interseção, onde a gente vai encontrar, então, o nosso osso nasal, tá? E a gente vai encontrar também o septo nasal. Então, a gente vai ter o osso nasal direito, osso nasal esquerdo, separados pelo septo nasal. Então, o septo nasal vai ficar nessa região, não está aparecendo, mas tem uma linha aqui, tá? Então, vou ter meu osso nasal direito e aqui meu osso nasal esquerdo. E depois, nessa região mais inferior, a gente vai ter, então, o nosso osso maxilar. O osso maxilar, então, ele representa o osso da região superior da boca. Aqui dentro da órbita ocular, bem nessa regiãozinha aqui dentro, a gente vai ter um ossinho que vai se chamar osso lacrimal. Vocês já devem ter visto, às vezes, por curiosidade, você vai no banheiro e abre o olho, quando você vê o ducto lacrimal. O ducto lacrimal fica bem em cima do osso lacrimal, tá? Então, órbita ocular, forame supraorbital, forame infraorbital, osso nasal, daqui para trás já osso maxilar, e aqui eu vou ter uma linhazinha, ó. Aqui eu vou ter uma linhazinha e aqui eu vou ter uma outra linhazinha. Essa região aqui a gente chama de arco zigomático, porque na verdade esse osso nosso aqui a gente vai chamar de osso zigomático. O osso zigomático é o osso da maçã do rosto. Então a gente vai ter osso zigomático. Depois, o osso zigomático se articula superiormente com o osso frontal, tá? Então a gente chama de sutura zigofrontal. Sutura aqui na frente, zigomaxilar, ou seja, articulação do zigomático com maxilar, e uma sutura aqui atrás, no meio do arco zigomático, que vai chamar então sutura temporozigomática. Por quê? Porque esse osso aqui é o nosso osso temporal. E no osso temporal, então, a gente vai encontrar alguns acidentes ósseos, como o meato acústico externo, ou seja, orifício externo do ouvido. A gente vai encontrar o nosso processo mastoide, que é o ponto de origem, o ponto de inserção superior do nosso músculo esternocleidomastoide, um músculo extremamente importante no pescoço, que sai do processo mastoide, tá? E se insere no externo e na clavícula. Por isso, esternocleidomastoide. Além de outros acidentes ósseos que a gente vai ver em vista inferior, quando a gente colocar ele em vista inferior. Aqui ainda ficou faltando a gente falar do osso esfenoide, que fica nessa região, que a gente vai chamar de região da fonte. E depois, tá? Esse esfenoide, na verdade, ele não é par, ou seja, não tem o esfenoide direito e o esfenoide esquerdo. Na verdade, ele aparece do lado direito, aparece do lado esquerdo, aqui é o nosso lado esquerdo, só que ele vai cruzar de um lado até o outro. Então a gente vai ter o esfenoide e quando a gente olha internamente a gente vai ver asa maior e asa menor do esfenoide, porque ele atravessa lateralmente o crânio de cada um dos lados, tá? Agora, quando a gente vai observar então esse crânio em vista inferior, a gente pode observar alguns acidentes ósseos. Felipe, como assim? O que é um acidente ósseo? Um acidente ósseo nada mais é do que uma estrutura no osso que vai servir ou como ponto de passagem ou que vai ter alguma função específica. Na verdade, a grande função dos acidentes ósseos é servir como ponto de passagem. Então, eu posso ter um meato, posso ter um canal, posso ter um forame ou uma incisura. São os nomes que a gente dá a pontos de passagem. A gente pode ter um ponto de inserção muscular, normalmente a gente vai ter os processos. E a gente pode ter também pontos de articulação. Então a gente pode ter fossas, a gente pode ter côndilos, tá? Cabeças, isso são pontos de articulação. Esses nomes que a gente está falando, que eu estou falando para vocês, a gente vai repeti-los algumas vezes,
tá? Aqui, então, quando a gente começa a estudar, a gente vai ver que aqui a gente tem o nosso osso do palato. O osso do palato nada mais é do que o osso que representa a parte óssea do céu da boca. Por quê? A gente precisa separar cavidade nasal para cima da cavidade oral para baixo, tá? Até porque quando a gente se alimenta, o alimento ele vai ter que passar da boca, cavidade oral, depois faringe, depois esôfago, depois estômago. Quando a gente respira, o ar ele vai passar pelo nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, pulmão. Então, eu não posso ter uma comunicação do sistema respiratório com o sistema digestivo. Felipe, mas e se a criança nasce com lábio leporino e nasce com abertura? Tem duas possibilidades. Aqui está aparecendo para mim o osso do palato como se ele fosse um osso só, mas na verdade a gente tem osso do palato direito e esquerdo. Esse osso do palato ele vai se dividir ainda e formar então, tá, uma sutura entre um e outro que a gente vai chamar de sutura palatina. A criança ela pode nascer com abertura, tá, entre os dois ossos, um espaçamento entre os dois ossos que a gente vai chamar de fenda palatina, porque é uma abertura, uma separação. Aí dependendo desse espaçamento, dependendo do tamanho da fenda, o médico vai avaliar para ver se é necessário ou não o fechamento, né? Ou seja, uma colocação de prótese ali para fechar. Agora, a criança pode nascer também completamente sem o osso do palato. E aí, no caso, ela vai ter que protetizar, já que não tem, para separar, então, cavidade nasal da cavidade oral. Então, osso do palato ou palato duro representa, então, o céu da boca. Logo aqui atrás, a gente vai ter uma estrutura que a gente chama de vômer, tá? Que é como se fosse uma lâminazinha aqui, ó, de cada um dos lados. Se a gente for observar, aonde fica esse vômer? O vômer, na verdade, ele fica quase na separação das cavidades nasais. Então, aqui eu vou ter uma cavidade nasal, tá? Se eu estou vendo ele de cabeça para baixo, aqui vai ser a minha cavidade nasal esquerda, minha cavidade nasal direita, tá? Entre as cavidades nasais, a gente vai ter o septo nasal, que separa a cavidade nasal direita da cavidade nasal esquerda. Só que o septo é uma membrana e ele vai ser fixado, então o ponto de fixação dessa membrana vai ser o vômer, tá? Então, aqui a gente tem as nossas gonfoses e os nossos dentes, né, se articulando então no nosso osso maxilar, que é o osso da região superior da boca, né? Então a gente vai ter a parte inferior dele, a gente vai ver então as articulações gonfóticas, tá? A gente está vendo então o osso do palato, a gente vê o vômer, essas lâminas que vão dar continuação posterior, tá? A nossa cavidade nasal, que elas vão estar, como a gente está olhando de baixo, mas na verdade elas estão na região superior. Deixa eu dar uma rodadinha nele aqui para a gente ver se a gente consegue ver elas em posição diferente. Aqui, ó, são as nossas lâminas crivosas, ou seja, a gente percebe que elas já estão aqui, ó, na continuação da cavidade nasal, tá? Então a gente vai ter lâmina crivosa. Depois a gente vai ter aqui uma transição, porque aqui a gente vai chegar no nosso osso occipital. No osso occipital a gente vai ter alguns acidentes ósseos. Quais deles se destacam? Primeiro, forame magno, ou seja, eu olho para a base do crânio, eu vejo o maior orifício da base do crânio, eu já penso nele, forame magno. Magno de magnitude. Então, o forame magno é o forame de maior magnitude, ou seja, o maior forame da base do crânio. Por que ele é tão importante? Ele é o ponto de transição entre o encéfalo, quem está acima, e medula espinhal, quem está abaixo. Então, a gente pode falar que acima do forame magno é encéfalo, tá? Então, no caso, tronco encefálico, eu vou ter mesencéfalo, ponte bulbo, abaixo do bulbo, medula espinhal. Então, para ali para baixo, medula espinhal, tá? Então, é o maior passagem, é o maior ponto de passagem na base do crânio, forame magno. Quem está passando por ali? Medula espinhal. E também a gente vai ter um par de artérias que sobe pela coluna vertebral, ou seja, pelas vértebras cervicais, ou seja, passa pelos forames transversos das vértebras cervicais, C7, C6, C5, C4, C3, C2, C1. Quando passa pelo atlas, elas se fundem. São as artérias vertebrais que trazem sangue para o encéfalo, elas se fundem,
formam a artéria basilar, elas entram na base do crânio pelo forame magno, formam a artéria basilar, que depois vai dar origem, então vai ser uma das artérias que vai nutrir o nosso polígono de Willis, né? O polígono de Willis, então, ele vai ser nutrido, né? Ele vai ser sustentado, então, vai ser abastecido pelo sangue que vem das artérias vertebrais que formam a artéria basilar e depois, né, essa artéria basilar vai formar as artérias comunicantes posteriores, as artérias cerebrais posteriores e depois vão se encontrar com a nossa artéria carótida interna que subiu, entrou no polígono e deu origem à artéria cerebral média. Então a gente pode falar que a irrigação do encéfalo é feita por 4 artérias. As 2 artérias carótidas internas e as 2 artérias vertebrais. Só que as vertebrais, elas se juntam, entram no forame magno e formam o polígono de Willis. Beleza, então, tempão falando do forame magno. Do lado do forame magno, de cada um dos lados, a gente vai ter o que a gente chama de côndilo do occipital. Todo côndilo vai servir como ponto de articulação. Então, se eu estou falando de côndilo do occipital, quem se articula com a cabeça? O pescoço. Então, se eu estou falando de côndilo do occipital, vai ser o ponto de articulação, então, do occipital com a primeira vértebra cervical, atlas. Tá? Então, o atlas se articula com o côndilo do occipital. Aí a gente vai ter uma articulação atlanto-occipital ou C0, C1. Por que C0, C1? Porque, na verdade, C1 é a primeira vértebra cervical. Contagem de vértebras sempre de cima para baixo. Então, ali a gente vai ter C0, que vai ser, então, na verdade, o nosso côndilo do occipital, ou seja, o nosso crânio. E depois C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, nossas vértebras cervicais. Beleza, agora mais alguns foramezinhos aqui, que a gente vai dar uma olhada na base do crânio, ou mais alguns acidentes ósseos, não necessariamente forames. Lateralmente, de cada um dos lados aqui, a gente vai ter uma fossa, que a gente vai chamar de fossa da mandíbula. Felipe, qual é a função da fossa da mandíbula? Fossa da mandíbula nada mais é do que o ponto de articulação com o côndilo da mandíbula. Então, o côndilo da mandíbula é um acidente ósseo arredondado que se encaixa na fossa da mandíbula, então, formando o que a gente chama de articulação temporomandibular. Só que aqui a gente vai ter alguns forames. Deixa eu colocar ele de cabeça para cima e a gente vai perceber o seguinte: quando a gente inclina ele aqui um pouquinho, a gente vai perceber que logo aqui na frente a gente vai ter 2 pares de forames. Um par de forames posterior, localizado aqui, que a gente vai chamar, então ele é maior, a gente vai chamar então de forame jugular. Então a gente vai ter o forame jugular, tá? Bem embaixo do côndilo a gente também vai ter o canal condilar, tá? Mas aqui na frente a gente vai ter forame jugular e na frente dele forame carótico. Grande função, forame jugular, ponto de passagem da veia jugular. Forame carótico, ponto de passagem da artéria carótida. No caso aí da artéria carótida interna, que está entrando, porque a carótida comum sobe pelo pescoço. Quando chega aqui em cima, ela se bifurca. A gente vai ter então o seio carotídeo, onde a gente vai ter os nossos baroreceptores, os nossos baroceptores, que são os receptores de pressão arterial. Ela vai se bifurcar e vai formar carótida interna, entra, carótida externa, sobe lateralmente. A carótida externa que sobe vai irrigar todas as estruturas externas, músculos da face, glândulas salivares, parótida, submandibular, sublingual. Vai dar origem à artéria facial, que depois vai formando artéria labial inferior, artéria labial superior, depois ela vira artéria angular, até formar a artéria supratroclear, onde vai encontrar então a artéria infraorbital, artéria supraorbital. Depois ela vai ter uma outra derivação posterior, então, que vai formar a nossa artéria temporal superficial, que vai dar a origem aos ramos que vão levar sangue, então, para toda a parte lateral. Ossos, o osso, né? E, na verdade, os músculos temporais, os músculos auriculares anterior, superior, posterior e assim vai. Tá? Então, muito importante, forame jugular, veia jugular, forame carótico, tá? Artéria carótida interna. E depois a gente vai ter o forame lácero, que vai servir como ponto de passagem, então, de pares de nervos
cranianos passando por ali. Felipe, quem faltou nessa vista inferior? Aqui quase não dá para ver, tá? Ele está pequenininho. Mas aqui então a gente já tinha falado sobre ele, o nosso processo mastoide, ponto de inserção do músculo esternocleidomastoide, e na frente dele, como ele é pontiagudo, essa visão não está ajudando muito. Mas se a gente olhar lateralmente, vamos ver se ele aparece aqui para a gente, tá? Não está aparecendo muito grande também. Aqui o nosso processo mastoide, essa bolinha que fica atrás da orelha. Aqui o nosso meato acústico externo. E aqui na frente do processo mastoide, a gente vai ter o nosso processo estiloide. Aqui a gente já vai ter a fossa da mandíbula, que vai ser o ponto de articulação, então, com a mandíbula na base do crânio, tá? Então, esses são os ossos do crânio. Ainda ficou faltando falar do etimoide, mas aqui a gente não tem o crânio em corte, tá? Mas se a gente tivesse o crânio em corte, a gente estaria vendo também o osso etimoide e depois, né, todas os acidentes ósseos, mas o etimoide é um osso, então, interno. Felipe, e depois, a gente acabou de ver ossos do crânio e a mandíbula. Então, a mandíbula está localizada aqui. Essa mandíbula, então, que está localizada aqui, ela vai ter alguns acidentes ósseos, na verdade, ela vai ter algumas divisões. Então, eu estou colocando a mandíbula aqui para vocês e a gente pode perceber, então, que essa mandíbula vai ser dividida em 3 porções. Uma porção que é vertical, uma porção que é horizontal e um ângulo. Então, é como se ela fizesse uma interseção. Lá nessa minha porção, que é a minha porção superior, que é a minha porção vertical, a gente chama de ramo da mandíbula. A porção inferior, horizontal, a gente chama de corpo da mandíbula. E a transição entre o ramo da mandíbula e o corpo da mandíbula, a gente vai chamar de ângulo da mandíbula. Então, isso que a gente pega aqui atrás é o nosso ângulo da mandíbula. Ramo da mandíbula, corpo da mandíbula. Beleza. Quais são os acidentes ósseos? Aqui na frente, toda a parte da frente da mandíbula, a gente chama de região do mento ou região mentoniana. Então, a gente pode perceber que a gente vai ter um tubérculo mentoniano, uma pontinha de osso localizada bem na frente, e em cada um dos lados a gente vai ter um forame do mento ou forame mentual ou forame mentoniano, tanto faz, tá? Por onde vai ser a saída, então, do nosso nervo mandibular. Felipe, saída do nervo mandibular porque ele entrou aonde? Se a gente observar na região posterior, a gente vai perceber que lá por cima, ó, tá entrando de cada um dos lados o nervo mandibular. Quem é o nervo mandibular? Então, vamos lá. Quando a gente fala de inervação, diferente do que acontece nos nervos espinhais, que os nervos espinhais eles são mistos, ou seja, são sensitivos e motores, eles levam e trazem informação de uma determinada região. Quando a gente fala nos nervos cranianos, eles podem ser só sensitivos, só motores ou mistos. E quando mistos, eles ainda podem ter funções diferentes sensitivas e motoras. Então, olha o que acontece de curioso aqui. Na nossa região da face, a gente vai ter um nervo, que é o nervo facial, tá? Que é o 7º par craniano, que é o grande responsável pela inervação dos músculos da face. Então, todos os músculos da mímica facial, frontal, corrugador, prócero, elevador do lábio superior e da asa do nariz, elevador do lábio superior, elevador do ângulo da boca, risório, zigomático, platisma, orbicular do olho, palpebral, orbicular, todos os músculos da face possuem, né, da mímica facial, possuem inervação do nervo facial. Beleza, 7º par craniano. Só que a sensibilidade da face não é conduzida pelo nervo facial, ela é conduzida pelo nervo trigêmeo. Então, olha que interessante, o nervo facial, que é o 7º par craniano, ele leva a informação motora para os músculos da face, mas ao mesmo tempo ele é sensitivo. Sensitivo de quem? Ele inerva os 2/3 anteriores da língua, ou seja, o paladar. 80% do paladar é conduzido então pelo nosso nervo facial. E quando a gente fala então de sensibilidade da face, a gente fala do nervo trigêmeo, 5º par craniano, que é misto também. Só que ele é o responsável pela sensibilidade da face e a parte motora dele inerva os músculos da mastigação,
principalmente o nosso músculo masseter, que não é um músculo da mímica facial, é um músculo de oclusão, tá? Então, esse nervo, tanto o nervo facial quanto o nervo trigêmeo, eles se dividem na face em 3 ramos: ramo facial, ramo maxilar e ramo mandibular, né? Então, eu tenho o ramo facial do nervo facial, ramo frontal do nervo facial, ramo maxilar do nervo facial, ramo mandibular do nervo facial. Divide então parte motora, beleza? E parte sensitiva, mesma coisa. Ramo mandibular, tá, do nervo trigêmeo, ramo maxilar do nervo trigêmeo e ramo frontal ou ramo oftálmico também a gente pode encontrar do nervo trigêmeo. Então, esse nervo mandibular nada mais é do que o ramo mandibular do nervo trigêmeo. Então, ele vai entrar no forame mandibular, vai ser responsável por toda a sensibilidade da arcada dentária inferior e da mandíbula e vai sair depois lá nos forames do mento. Então, os forames do mento estão localizados lá na frente, então eles vão sair lá no forame do mento, então, trazendo informação sensitiva dessa região, então, anterior. Beleza. Aqui na frente, então, aqui em cima, né, a gente vai ter a nossa arcada dentária inferior. Então, o ponto de articulação com os dentes, então, vão formar as nossas articulações, que a gente vai chamar, então, classificar como gonfoses. E aí, depois, o que vai ficar de interessante aqui pra gente? O ângulo da mandíbula na região mais posterior e depois, subindo, a gente vai ter o ramo da mandíbula. E aí, os acidentes ósseos vão estar se encontrando, então, nesse ramo da mandíbula, tá? Então, olha o que acontece. No ramo da mandíbula, a gente vai ter 3 acidentes ósseos importantes. Uma bolinha posterior, uma incisura e uma ponta na frente. Então, olha os nomes. Da bolinha, côndilo da mandíbula. Todo côndilo sempre é um ponto de articulação. Côndilo da mandíbula, então, ele vai ter um formato arredondado, ou seja, ele é convexo, e ele vai se articular com a fossa da mandíbula. Fossa da mandíbula, um acidente ósseo da base do crânio, na verdade, da base do osso temporal. Então, a gente vai ter uma articulação que vai ser chamada de articulação temporomandibular, tá? Também conhecida como ATM. Disfunções de articulação temporomandibular, a gente chama de DTM, disfunção de temporomandibular. Articulação temporomandibular, ATM. Articulação entre o côndilo da mandíbula e a fossa da mandíbula, que vai ser um acidente ósseo, então, do osso temporal. Depois a gente vai ter uma incisura. Felipe, quem passa na incisura? O nervo. Então, o nervo mandibular saiu, passou aqui nessa região do ouvido, do temporal, a gente vai ter o gânglio do trigêmeo e a divisão nos ramos, ramo oftálmico ou ramo frontal, ramo maxilar e ramo mandibular. Ramo mandibular entrou pela incisura e depois, assim que ela entra pela incisura, olha quem ela encontra lá, o forame mandibular. Chega no forame mandibular, entra no forame mandibular. E agora? Viaja pelo forame mandibular até a região anterior, forame do mento. Chegou na região anterior, no forame do mento, então ela vai sair anteriormente. O que ficou faltando para a gente falar aqui agora? Processo coronoide. Então, o processo coronoide vai ser essa ponta de osso localizada, então, na região anterior, que vai servir como ponto de inserção, tá, de músculos da mastigação, mais especificamente dos músculos temporais. Por quê? Felipe, a gente tem o masseter. O masseter é um importante músculo da mastigação, um poderoso músculo da mastigação. Ele é tão forte que ele não puxa por ali, pelo processo coronoide. Ele vai puxar lá pelo ângulo. Então, ele puxa a mandíbula lá por baixo. Então, o masseter ele dá a volta, se insere lá embaixo e vai puxar a mandíbula lá por baixo, tá? Então, fazendo fechamento. Então, o que a gente tem de importante aí? Côndilo da mandíbula, incisura mandibular, processo coronoide da mandíbula, tá? E com isso a gente fecha, então, crânio e mandíbula. E agora a gente pode dar continuidade aqui ao nosso sistema esquelético axial, olhando, então, a nossa coluna vertebral. Então, já que a gente saiu do crânio e da mandíbula, a gente vem agora, então, para a nossa coluna vertebral. Então, olha que interessante. Quando eu estou olhando ele aqui, e a gente vai virar um pouquinho, ó, vamos botar ele para virar,
A gente aqui está olhando ele de costas, né? Aqui a gente está olhando em vista lateral esquerda, e aí se eu virar tudo, ó, vista em AP, ou seja, antero-posterior, e aqui eu tenho uma vista então lateral esquerda. O que eu percebo? Que em vista lateral, a coluna ela tem algumas curvaturas. Essas curvaturas a gente chama de curvaturas fisiológicas. Que curvaturas são essas? A nossa cervical, na nossa cervical, a gente vai ter uma curvatura que é chamada de lordose cervical. Na nossa torácica, a gente vai ter uma curvatura que é chamada de cifose torácica. Na nossa lombar, a gente vai ter uma curvatura que vai ser chamada de lordose lombar. E do sacro, a gente vai ter uma curvatura chamada de cifose sacral. Beleza, olha o que acontece. Lordose nada mais é do que uma curvatura na coluna de concavidade posterior, aonde a gente encontra cervical e lombar. Cifose nada mais é do que uma curvatura de concavidade anterior, aonde a gente encontra torácica e sacro. Só que quando a gente para estudar as vértebras, o que a gente vai perceber, tá? Estudando as vértebras, então a gente vai ter 5 segmentos: segmento cervical, segmento torácico, segmento lombar, o sacro e o cóccix. Beleza. Para a prova, quando cai isso em uma questão de concurso, pergunta: quantas vértebras a gente possui? 33. Ponto. Tá? Quantos ossos a gente possui na coluna? Tá? Então, quantos ossos a gente possui na coluna? 26. Por quê? Porque, na verdade, o primeiro, segundo e terceiro segmentos, cervical, torácica e lombar, são formados por vértebras móveis. O que significa isso? Que elas se movimentam entre si. Então, eu vou ter 7 vértebras cervicais, tá? Então, Atlas, que é a primeira, depois C2, o axis, depois C3, C4, C5, C6, C7. Depois eu vou ter mais 12 vértebras torácicas, tá? Então, 7 mais 12, 19. Depois eu vou ter mais 5 vértebras lombares, 24 vértebras móveis. E depois a gente vai ter o sacro. Como a gente pode observar aqui, no sacro, a gente percebe que o sacro, ele não é uma vértebra, mas na verdade ele vai ser formado pela junção de 5 vértebras. Então, como ele vai ser um osso fundido, ele corresponde às 5 vértebras sacrais fundidas, a gente vai considerar o sacro como um osso, mas como vértebra ele vai ser considerado como 5 vértebras fundidas. Por quê? Porque esse sacro vai ter as mesmas características das vértebras e, muito importante, pelo sacro, nas vértebras a gente vai ter um forame posterior que vai ser chamado de forame vertebral, por onde passa a medula espinhal. No sacro a gente também vai ter o forame, só que ele vai se chamar canal sacral. Nesse canal sacral vai passar a porção terminal da nossa medula espinhal, que a gente vai chamar de cauda equina, e depois esses nervos vão sair pelos forames sacrais ventrais, que a gente está vendo aqui, ou pelos forames sacrais dorsais, que a gente vai ver aqui agora. Tá? Então aqui a gente vai ter os forames sacrais dorsais e aqui a gente vai ter os forames sacrais ventrais. Dos forames sacrais dorsais saem os nervos sacrais dorsais, que vão formar então o nervo isquiático ou o nervo ciático, que vai inervar então a região posterior, né, dos membros inferiores, posterior e lateral, tá? E na região anterior vão sair os nervos sacrais ventrais, que vão inervar então, vão formar o nervo femoral, que vai dar origem, então vai inervar a região anterior e medial da coxa, perna, pé, ou seja, dos membros inferiores. Voltamos então para ver toda a estrutura, né? E quando a gente volta para ver toda a estrutura, então vamos centralizar ele aqui, vamos dar uma equilibrada nesse carinha, botar ele de novo em posição aqui. Aí o que a gente pode ver aqui? As vértebras podem ser classificadas, né? Se a gente vai falar de classificação, a gente pode classificar essas vértebras. Como que a gente pode classificar? A gente pode classificar como vértebras típicas e vértebras atípicas. Então aqui eu vou pegar uma vértebra. Essa vértebra aqui é uma vértebra típica, tá? Então aqui eu vou ter uma vértebra típica, é uma vértebra torácica. E o que eu posso perceber de uma vértebra típica?
toda vértebra típica vai possuir as mesmas características. Na verdade, não é que possui as mesmas características, é que possui os mesmos acidentes ósseos. Então, toda vez que eu olho para uma vértebra típica, eu espero encontrar a mesma coisa. Olha o que eu vou encontrar na frente. Corpo vertebral. Aí depois, lateralmente, eu vou encontrar dois processos transversos. Posteriormente, eu vou encontrar um processo espinhoso. Entre o corpo e o processo transverso, eu vou encontrar uma interseção, que a gente vai chamar de pedículo. Entre os processos transversos e o processo espinhoso, a gente vai encontrar a lâmina. Então, vou ter corpo vertebral, os corpos das vértebras se articulam entre si, né? E aí a gente vai ter uma articulação fibrocartilaginosa. Essa articulação fibrocartilaginosa, então, é uma sínfise, tá? Quem vai estar ali localizado vai ser o disco intervertebral. Então, a grande função não é de movimento, mas é uma função de amortecedor da coluna vertebral. Só que as vértebras também se articulam entre si. Uma vértebra de cima com a vértebra de baixo. E essas vértebras, então, se articulam através do que a gente chama de faceta ou apófise articular. Então, aqui a gente vai ter as facetas articulares superiores e depois, quando a gente gira, a gente vai ver as facetas articulares inferiores, tá? Então, isso aqui tá lá embaixo. Agora, se eu der uma olhada, por exemplo, numa vértebra mais alta, a gente vai perceber as mesmas características. Então, olha o que acontece aqui. Ah, Felipe, mas é uma vértebra mais alta, não tem problema. Eu vou ter características um pouco diferentes, mas eu vou ter processo espinhoso. Ah, Felipe, mas na lombar o processo espinhoso é mais comprido, não tem problema. Mas tem processo espinhoso, tem pedículo, tem lâmina, tem processo transverso, tem corpo vertebral, tem faceta articular superior, tem faceta articular inferior e ali atrás tem o que a gente chama de forame vertebral, que é o ponto de passagem da medula espinhal. Então, olha todo mundo aparecendo aqui. Corpo vertebral, pedículo, processo transverso, faceta articular superior de cada um dos lados, forame vertebral, lâmina de cada um dos lados e depois o processo espinhoso. Essas facetas articulares ou apófises articulares são as superiores, tá? E se a gente inverter aqui, a gente vai encontrar as nossas apófises articulares inferiores, tá? Que vão ser os pontos de articulação então com as vértebras de baixo. E aqui então a gente está vendo uma vértebra torácica. Daqui a pouquinho a gente vai falar de características por segmento. Então, essas são características de vértebras típicas. Beleza. Felipe, e o que significa uma vértebra atípica? Vértebra atípica é aquela vértebra que possui uma característica exclusiva, ou seja, só ela tem. Então, olha ela aqui, ó, ou elas, né? Primeira, vértebra cervical, Atlas. Então, o Atlas é considerado uma vértebra atípica. Por que uma vértebra atípica? Se a gente olha o Atlas, então, eu vou perceber, quando eu girar esse Atlas, eu vou perceber o seguinte, ó. Giro aqui agora para vê-lo em corte transversal e eu vou observar o seguinte, o Atlas é a única vértebra que não possui corpo. Então, qual é a característica dela? É a única vértebra que não possui corpo. Então, isso faz com que o Atlas seja diferente de todas as outras vértebras. Por isso, ela é classificada como vértebra atípica. Por quê? Porque ela tem uma característica exclusiva, só dela. Só o Atlas não possui corpo. Então, o Atlas é considerado uma vértebra atípica. Beleza. Felipe, mas por que ela não tem corpo? Ela não tem corpo porque no lugar do corpo dela vai se encaixar um acidente ósseo da segunda vértebra cervical, que também é atípica, porque possui acima do seu corpo um processo odontoide. Então, os únicos lugares que a gente não tem disco intervertebrais são entre Atlas e o occipital, porque o Atlas não tem corpo, entre o Atlas e o Axis, porque o Atlas não tem corpo. No lugar do corpo do Atlas, a gente tem o processo odontoide, e o processo odontoide vai fazer então com que o Atlas tenha esse movimento de rotação. Então, a grande função das vértebras atípicas é o Atlas, ele vai girar sobre o Axis e isso vai permitir uma maior amplitude de movimento rotacional na coluna cervical.
mas os outros acidentes a gente vai ter. Então a gente vai ter um arco posterior, aqui seria a representação do processo transverso, aqui seriam as lâminas, aqui a gente vai ter as nossas facetas articulares superiores, aqui a gente vai ter a porção, a região anterior, né? Só que na região anterior a gente vai ter a face articular do dente do áxis, que vai ser aqui na região anterior. Nessa região a gente vai ter uma articulação, né? Dente do áxis com o atlas, né? Então a articulação atlantoaxial é uma articulação do tipo trocoide, tá? Ou seja, é uma articulação que só vai fazer esse movimento rotacional. E se a gente olhar lateralmente, a gente vai ter processo transverso de um lado, processo transverso do outro. Curiosidade, nos processos transversos das cervicais, mas aí não é exclusividade do atlas, a gente vai possuir forame transverso aqui, forame transverso aqui. Forames transversos são características de vértebras cervicais. Toda vértebra cervical vai possuir forame transverso e só vértebra cervical. Então, quando eu quero separar uma vértebra numa caixa, se ela é cervical, torácica ou lombar, quando eu sei que se ela é cervical, possui forame transverso, é cervical. Não possui forame transverso, não é cervical. Qual a função dos forames transversos? Forame transverso nada mais é do que o ponto de passagem da artéria vertebral. Então aqui a gente está vendo o nosso atlas de frente. Então forame transverso, ponto de passagem da artéria vertebral. Artéria vertebral, então, ramo ascendente da artéria subclávia, que passa pelo forame transverso de, caprichosamente, C6, C5, C4, C3, C2, C1, se junta basilar, né, e vai entrar no polígono. Felipe, C7. C7 também tem forame transverso, mas por capricho entra no forame transverso de C6. Mas como é que eu sei se a vértebra é uma vértebra cervical ou não? Presença de forame transverso. Tem forame transverso, é cervical. Beleza, Felipe. Agora vamos para a próxima vértebra. Qual vai ser a próxima que a gente vai dar uma olhada aqui, então? A gente vai olhar, então, a próxima aqui, a nossa segunda vértebra cervical, que também é classificada como vértebra atípica. Olha ela aqui bonitinha. Tá? Opa, deixa eu redefinir isso aqui para ela voltar lá para o lugar dela. Então, olha ela aqui bonitinha, nossa segunda vértebra cervical, tá? O que a gente vai fazer agora? Posicionar, vamos isolar e agora vamos aumentar o tamanho dela e poder girar um pouquinho para a gente poder observar o que ela tem de diferente, tá? A grande diferença dela. Ela tem corpo? Tem. Se a gente observar aqui, ó, anteriormente ela tem corpo. Só que acima do corpo ela tem esse processo odontoide. A função, acima do processo odontoide se encaixa o atlas. O atlas gira sobre o áxis. Então, a articulação atlantoaxial, né, formada pelas duas vértebras atípicas, tem a grande função, então, de permitir maior mobilidade rotacional na região cervical. Isso faz com que aumente a nossa possibilidade, o nosso campo de visão. Então, eu tenho minha visão central, tenho visão periférica, e se eu giro a cabeça, eu ainda consigo aumentar muito mais as nossas possibilidades visuais. Por que isso é tão importante? Porque a visão é o nosso maior dos sentidos. Então, quanto maior for meu campo visual, melhor vai ser para mim, tá? E a gente observa aqui também, ó, presença de forame transverso, assim como em todas as vértebras cervicais. Vamos colocar outras aqui agora em jogo. Olha aqui, C3. Se a gente isola C3, olha o que a gente vai perceber. Ela parece, então, uma vértebra típica. Olha aqui. É uma vértebra cervical, mas é uma cervical típica. Se a gente observá-la aqui agora, ó, olha o que a gente vai ver. Possui corpo, possui processos transversos, possui processo espinhoso, possui pedículo, possui lâmina. Não é isso? Ah, Felipe, mas é menor, é maior. Não interessa. Possui todas as características das outras, independente de tamanho. E possui o forame vertebral. Única coisa diferente, possui os forames transversos. Forame transverso não é exclusividade de C3. É exclusividade de toda a vértebra cervical. Então, tem forame transverso cervical. Agora, posso ser uma cervical mais alta ou mais baixa. Atlas não tem corpo. Áxis tem processo odontoide. E depois todas as outras vértebras cervicais vão possuir forame transverso, que vai ser o ponto de passagem, então, da artéria vertebral. Dando continuação, então, a gente vai ver outros conjuntos vertebrais. Então, aqui a gente tem o segmento como um todo. Ali na frente da região do pescoço, a gente vai encontrar um músculo grande, que é o nosso músculo hioide. E, opa, olha quem apareceu para a gente aqui. Quem está aparecendo para a gente aqui, ó, nosso
Aqui está aparecendo um crânio como todo, mas quando a gente viu o crânio não estava aparecendo bonitinho. Mas aqui está aparecendo o nosso processo estiloide. Ó, aqui é o processo mastoide, essa bolinha aqui de trás. Opa, essa bolinha de trás é o processo mastoide. E aqui na frente o processo estiloide, que é um processo pontiagudo. Muitas vezes a gente não consegue ver esse processo estiloide, então, em alguns crânios. Por quê? Porque como ele é um processo pontiagudo e fino, muitas vezes a gente quebra, a gente já encontra ele quebrado no anatômico, tá? Então, na maioria dos crânios a gente vai encontrar ele quebrado lá no anatômico, tá? Aqui na frente, a gente vai... Ah, Felipe, mas e esse osso solto voando aqui? Esse osso solto voando, na verdade, é o nosso osso hioide. O osso hioide é o osso da região anterior do pescoço e a gente percebe que na região do pescoço a gente tem a região da laringe. A laringe, então, é uma região mais exposta do nosso sistema respiratório. Então, ela vai ter alguns sistemas de proteção. Quais são os nossos sistemas de proteção? Cartilagem tireoide, que é a forma que a gente chama de pomo de Adão, né, que é maior nos homens do que na mulher. Tá? Depois, a gente vai ter embaixo a cartilagem cricoide. Tá? A gente vai ter o ligamento cricotireoide e depois a gente vai ter o osso hioide. Para que servem essas estruturas? Proteger essa região anterior do pescoço, tá? A região da laringe. Aqui, então, a gente vai ter a nossa sétima vértebra cervical, que alguns autores colocam como se fosse uma vértebra atípica, mas na verdade ela não é uma vértebra atípica. A sétima vértebra cervical também é chamada de vértebra proeminente. Por quê? A gente vai ter uma vértebra muito parecida, tá? Com uma vértebra torácica, já com um processo espinhoso bem comprido, já com um processo espinhoso que não é bifurcado, que muitas vezes acontece na cervical, processo espinhoso curto e bifurcado. Na torácica, não, processos espinhosos pontiagudos e sem bifurcação, e normalmente com inclinação para baixo. É o que já está começando a acontecer aqui. Mas se a gente for observar, qual vai ser o ponto-chave que a gente vai procurar aqui? A gente vai procurar sempre o nosso forame transverso. Então, se a gente observar de cima, não deu para ver muito bem, mas olhando ela por baixo, olha eles ali, forames transversos, direito e esquerdo. Se tem forame transverso, só pode ser uma vértebra cervical. Felipe, por que ela é chamada de vértebra proeminente? Porque ela é pontiaguda e aqui a gente vai ter uma região de transição. Logo aqui embaixo, abaixo dela, a gente vai estar na região torácica. Na região cervical, o que a gente tinha? Na região cervical, a gente tinha uma região de lordose, curvatura com concavidade posterior. Na região torácica, a gente vai ter uma região de cifose. Então, a gente tem uma transição entre uma curvatura lordótica de concavidade posterior e uma curvatura cifótica de concavidade anterior. Então, essa vértebra fica mais alta. Quando a gente palpa a coluna, primeiro pontinho que a gente acha lá em cima, C7, que a gente vai chamar de vértebra proeminente. Só que não se confundam. C7, que é a vértebra proeminente, não é uma vértebra atípica. Por quê? Porque ela não possui nenhuma característica exclusiva dela. Apesar de clinicamente muito importante, ela não pode ser considerada como uma vértebra atípica. Logo abaixo dela, então, a gente vai encontrar T1. Opa, peraí. Aí sim, a gente começa a ver algumas características diferentes. Se eu olho T1 agora, então, se eu estou olhando T1, deixa eu centralizar ela aqui. Se a gente está olhando T1 aqui, então, olha o que acontece. Vai ter processo transverso, processo espinhoso, pedículo, lâmina, muito parecido com C7, não é? Até porque são vértebras de transição, então, que se articulam. Aqui a gente vai ter as facetas articulares superiores, ó, facetas articulares superiores, superior esquerda, superior direita, porque eu estou vendo de cima, tá? E depois aqui a gente vai ter o forame vertebral, processo espinhoso, né, pontiagudo, né, inclinado, as lâminas, os pedículos, processos transversos, corpo, tamanho intermediário em relação à cervical e lombar. Só que o que a gente tem de diferente aqui da cervical? Não possui forame transverso. Se não possui forame transverso, não pode ser cervical. Felipe, então, o que a gente vai procurar de especial nelas? O que essas vértebras têm de especial? De cada um dos lados, ela vai ter o que a gente chama de fóvea costal. Fóvea costal, tá? E fóvea costal transversa. Ou seja, as costelas
saem das vértebras torácicas, aqui dessa região posterior do corpo, quase no pedículo, depois vão formando um arco, esbarram no processo transverso, então a gente vai ter fóvea costal, saiu do corpo, região posterior, fóvea costal transversa, esbarrou no processo transverso, e depois vão se direcionar anteriormente. Se a gente colocar todo mundo aqui, agora ficou muito grande para ver, mas se a gente for chegando mais próximo, a gente vai ver isso. Ó. A gente vai ter uma articulação posterior que vai ser chamada de articulação costovertebral. Nessa articulação costovertebral, então, uma articulação de costela com vértebra, tá? Então, ou vértebra com costela, tá? Então, uma articulação costovertebral. Essas articulações, então, vão estar presentes em todas as vértebras torácicas. Quantas vértebras torácicas a gente tem? Então, a gente vai ter 12 vértebras torácicas. Quantas costelas a gente tem? A gente vai ter 12 pares de costelas. Então, a gente pode dizer que cada par de costelas está saindo de uma vértebra torácica. A primeira costela saiu de T1, segunda costela de T2, terceira costela T3, T4, T5, T6, T7. As 7 verdadeiras. Depois, T8, T9, T10, né? Saíram oitava, nona e 10ª costelas falsas. T11 e T12 saem as costelas que a gente chama de costelas flutuantes, ou seja, as costelas flutuantes, elas não se articulam, tá? Anteriormente. Então, por isso, 11ª e 12ª vértebras torácicas, quando a gente vai dar uma olhada nelas, olha o que acontece com as últimas vértebras torácicas. As últimas vértebras torácicas, onde se articulam, então, as costelas flutuantes. Então, essa aqui vai ser T12. Vou centralizar ela, tá? E depois, agora de centralizada, essa é T12. Depois de centralizada, então, a gente vai isolar e aumentar o tamanho dessa bichinha para a gente ver a característica dela. Não tanto, né? Aí forçou a barra. Para a gente ver a característica dela. Então, olha o que acontece. Ela tem todas as características de uma vértebra lombar. Tá? O corpo dela é grande. Tá? As facetas ou apófises articulares já são verticais no sentido sagital, já fazem muito mais movimento de rotação. O processo espinhoso ele é curto e laminar, muito parecido com a vértebra lombar, porque aí embaixo vai se encaixar, se essa aqui é T12, logo abaixo dela vai se encaixar L1, então vão ter características muito parecidas, mas qual é a diferença? Ela ainda vai ter, nessa região aqui, o que a gente chama de fóvea costal. Ela só não vai ter fóvea costal transversa. Por quê? Porque aqui ela não forma arco para ir para frente. Tá? Então, 11ª costela e 12ª, que são as costelas flutuantes, só fecham parede posterior da caixa torácica, não formam arco e não vão para frente. Tá? Mas todos os outros acidentes ósseos elas vão ter. Aqui uma vista inferior, a lá grandão, nosso forame vertebral, corpo é o maior que tem, né? Se eu estou olhando a mesma coluna vertebral, as vértebras lombares vão possuir o maior corpo. Lá atrás, processo espinhoso. Do lado, processo transverso de cada um dos lados, mas bem mais curtinho, né? Processo transverso curtinho. E depois, facetas articulares superiores, facetas articulares inferiores, tá? E em biomecânica a gente vê também, a gente fala um pouquinho também do direcionamento das facetas em cada segmento aí da coluna. Opa, voltamos aqui. Vamos voltar ao nosso esqueleto como um todo. E para a gente gradativamente fechando nosso estudo aqui sobre esqueleto axial, se a gente falou de todo mundo, ficou faltando falar lá da porção terminal da coluna e depois de caixa torácica. Na porção mais distal da coluna, a gente vai ter esse camarada aqui, que a gente já tinha visto, né? Mas agora a gente vai revê-lo um pouquinho, tá? Esse aqui vai ser o nosso sacro. Se a gente tem uma vista superior, vamos aumentar um pouquinho o tamanho dele. Uma vista superior, então, a gente vai ter a base do sacro. Felipe, por que base do sacro? Porque ele é um osso triangular, tá? Como um osso triangular, então, ele vai ter uma base superior, um ápice inferior. Na base do sacro, a gente vai ter o que a gente chama nessa região anterior da base do sacro de promontório sacral, tá? Promontório sacral, então, vai representar essa parte anterior da base do sacro. Aí a gente vai ter, com uma vista superior, a gente pode perceber o seguinte, que a gente vai ter a representação dos processos transversos, tá? Só que, na verdade, aqui, eles não são um processo transverso, a gente vai ter a representação
do corpo de S1, que vai ser especificamente a base do sacro, tá? Depois, a gente vai ter a espinha sacral, deixa eu mostrar para vocês em outra posição aqui, vamos dar uma girada nele, tá? Aqui em outra posição, a gente vai ver a espinha sacral, tá? Então, base do sacro, superior. Espinha do sacro seria a representação dos processos espinhosos. Cristas sacrais, aí a gente vai ter as cristas sacrais. Aqui nessa figura não dá para ver muito bem, tá? Mas a gente tem cristas sacrais laterais, médias e mediais, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, 3 cristas laterais, média e medial, onde vão ser pontos de inserção de importantes ligamentos, tá? E os acidentes ósseos mais importantes, né? A base do sacro vai se articular então com L5 através de uma articulação, uma sínfise do disco intervertebral que fica entre L5 e S1, tá? Depois a gente vai ter aqui o nosso canal sacral, que seria a continuação do forame vertebral. Depois, se a gente for lá para trás, voltando aqui então para a região posterior, a gente vai ter espinha sacral, cristas sacrais, né? Forames sacrais dorsais. Se eu tenho 5 vértebras sacrais, essas 5 vértebras são fundidas. O nome da junção dessas 5 vértebras a gente vai chamar então, né, de linha transversa. Então as linhas transversas são os pontos de junção. Então a gente vai ver aqui anteriormente, ó, linha transversa de cada um dos lados. 5 vértebras, S1, S2, S3, S4, S5, 4 linhas transversas juntando. E depois a gente vai ter na região posterior, como a gente estava falando dela, 4 pares de forames sacrais. Desses forames sacrais vão sair os nervos sacrais dorsais, que vão formar o nervo isquiático, que na verdade é o nosso nervo ciático, popularmente conhecido como ciático. Aqui em cima a gente vai ter as apófises articulares. Felipe, apófise articular no sacro? Sim, o sacro não se articula com L5, então a gente vai ter movimento lombosacral, né? Ou seja, de L5 com S1. Do mesmo jeito que lateralmente a gente vai ter movimento sacroilíaco, daqui a pouquinho a gente vê. Tá? Depois, passando para a parte anterior, olha o que a gente vai ver. Na parte anterior também a gente vai ter, de cada lado de linha transversa, a gente vai ter os nossos forames sacrais ventrais, por onde saem os nossos nervos sacrais ventrais, que vão dar origem, então, ao nosso nervo femoral. O nervo femoral vai ser o responsável pela inervação da região anterior e medial dos membros inferiores. E na face lateral, volta aqui, deixa eu colocar ele numa posição um pouco melhor, a gente vai ter, então, a nossa articulação sacroilíaca, ou face articular do osso ilíaco, que fica nessa região. A gente pode observar que essa face articular do osso ilíaco tem um formato de L, que a gente vai chamar então de braço menor, que é o superior, e braço maior, que é o inferior. Ou seja, toda vez que a gente está fazendo um movimento, por exemplo, de andar, quando a gente faz flexão de quadril, o que é que acontece? Na flexão de quadril, os nossos ilíacos rodam posteriormente. Na extensão de quadril, os nossos ilíacos rodam anteriormente. Então, durante a marcha, a gente tem um movimento que a gente chama de dissociação pélvica. Ou seja, enquanto uma perna está sendo projetada, um membro inferior está sendo projetado para frente, eu estou fazendo flexão de um quadril, esse ilíaco está rodando para trás. O outro membro inferior está ficando para trás, então ele está fazendo extensão, o ilíaco está rodando para frente. Então os nossos ilíacos trabalham o tempo todo fazendo esse movimento. E esse cruzamento, então, a gente vai chamar de dissociação de cintura pélvica. Vão ser as diferenças, então, entre os movimentos de ilíaco direito e esquerdo durante a marcha. Isso acontece o tempo todo. E lá embaixo a gente teria o que é que a gente quase não vê hoje, o nosso cóccix. Então, o cóccix nada mais é então do que a representação da porção terminal. Seria formado por 4 vértebras coccígeas fundidas, só que não tem uma função específica na coluna vertebral. Tá? Alguns autores já colocam várias outras funções do cóccix, até já ouvi falar em funções do cóccix relacionadas ao sistema imunológico, a outras coisas, mas no sistema esquelético aí a gente não vai ter função. Então, voltando aqui para o nosso esqueleto em si, o que a gente vai ver agora então?
Agora a gente vai ver o que está faltando, né? A gente vai tá faltando ver algumas coisas aqui relacionadas então ao que a gente propôs nessa primeira parte, que vai ser caixa torácica, tá? Vai ser então caixa torácica para fechar o nosso sistema esquelético axial. Então, o que a gente viu? Sistema esquelético axial, ele vai ser formado pelos ossos que formam o eixo central do corpo. Beleza. Aí olha o que aconteceu então. A gente viu crânio, a gente viu mandíbula, a gente viu coluna vertebral e dividiu a coluna vertebral em vértebras típicas e atípicas, falamos de atlas e axis. Depois, a gente viu característica do atlas, característica do axis, característica dos segmentos cervicais, né, típicos e atípicos. Depois, a gente viu vértebras torácicas e características das torácicas, as 12 torácicas, articulações, costelas. Depois, as 5 lombares, as 5 coxígeas ou cóccix, né, a gente falou todos os acidentes ósseos, né, do sacro, perdão, não do cóccix, do sacro, e falamos um pouquinho do cóccix. Quem faltou agora para fechar o nosso esqueleto axial? Para fechar o esqueleto axial, então, ficou faltando a gente falar de caixa torácica. Então, a caixa torácica vai ser formada posteriormente pelas vértebras torácicas. Então, lateralmente, vai ser formada então pelas costelas, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou tirar de cada um dos lados as clavículas. Então, sai daqui essa clavícula. Eu vou tirar as escápulas e vou tirar o húmero, rádio e ulna. Vamos ficar só então com caixa torácica aqui, tá? A gente até pode tirar daqui a mandíbula e o crânio, fica só aqui. Vamos tirar também as primeiras vértebras, atlas, né? Depois vamos tirando todas as vértebras cervicais e aqui a gente vai ficar então só com as vértebras torácicas e só com a região de caixa torácica. Aqui a gente pode até tirar também das mais inferiores, porque aí a gente isola só a caixa torácica, que é o que interessa para a gente nesse momento. Então, olha o que acontece. A caixa torácica, então, vai ser formada pelas vértebras torácicas posteriormente, tá? Então, vou ter todas as vértebras torácicas, 12 vértebras torácicas. Eu falei para vocês que de cada vértebra torácica, a gente vai ter a saída de um par de costelas. Esse par de costelas, então, sai posteriormente e depois elas vão se projetar anteriormente. Então, é o que está acontecendo aqui, ó, tá? Então, elas saem, depois elas se projetam anteriormente, só que nem todas elas conseguem chegar até o osso externo. Por isso a gente tem classificação de costelas como costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. O que é uma costela verdadeira? Verdadeira é aquela que chega até o osso externo através de sua própria cartilagem costal. Uma costela falsa é aquela que chega, mas chega de forma indireta, ou seja, chega na cartilagem costal de C7. E o que é uma flutuante? A flutuante, no caso, ela nem chega, coitada. Então, a gente vai ver todas as costelas. Aqui com uma vista posterior, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês, tá? A gente vai centralizar isso aqui novamente, para isso aqui ficar um pouco mais no centro, para a gente conseguir rodar um pouquinho mais essa nossa coluna aqui, tá? E aí a gente vai perceber isso, ó. Aqui então a gente tem a nossa caixa torácica, tá? 12 pares de costelas. Então, ó, primeira costela, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Essas 7 costelas formam, através de suas próprias cartilagens costais, vão chegar até o osso externo. São as costelas verdadeiras. Depois, eu tenho oitava, nona e 10ª costela. Aqui, ó, tá? Vamos rodar um pouquinho aqui para a gente ver. Oitava, nona e 10ª. Elas chegam, mas elas chegam de forma indireta. É que nessa imagem nossa não tem articulação, só tem esqueleto. Então não está aparecendo aqui então as cartilagens costais, tá? Então seriam as costelas falsas. E lá embaixo a gente vai ter as nossas 2 costelas flutuantes, ó, saindo de cada um dos lados e só formando parede posterior. Felipe, eu queria entender característica de uma costela. Vamos pegar essa aqui, tá? Que é a 8ª costela. Vamos isolar ela e vamos dar uma olhadinha na característica dela. Olha a característica de uma costela. A costela então é um osso longo. A região posterior da costela a gente vai chamar de cabeça da costela, que é a região da costela que se articula com uma vértebra torácica. A região anterior ela vai ser afilada, mais fina, tá?
então vai ser a epífise proximal da costela, mais fina. E o que a gente pode perceber? A parte superior da costela é abaulada, arredondada. A parte inferior da costela é afilada ou fina. Por que isso? Porque a gente vai ter uma região mais abaulada, uma região mais afilada, porque abaixo da costela a gente vai ter a passagem, tá, do feixe vasculo nervoso. O que significa, Felipe? Feixe vasculo nervoso. Vamos voltar ao resto aqui. O que vai significar, então, feixe vasculo nervoso? Feixe vasculo nervoso nada mais é, então, tá, do que a junção de nervo, artéria e veia. Por isso, vasculo nervoso, vasculo de vasos, artéria, veia e nervo, tá? Intercostais, e aí vai depender do nível, tá? Se for no primeiro nervo intercostal, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então vai ser primeira, segunda, terceira, quarta, quinta artéria intercostal. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta veia intercostal. Elas estão saindo da parede posterior, junto com o nervo espinhal de cada nível medular, dando a volta e abraçando, tá, a caixa torácica, no mesmo sentido dos músculos intercostais. Entre as costelas a gente vai ter músculos intercostais internos e músculos intercostais externos. Beleza. Quem faltou para a gente agora? Nosso osso externo. Então olha como é que ele é bonitinho aqui. O osso externo, então, tá? Vamos marcar ele novamente aqui para a gente conseguir centralizar e aumentar o tamanho desse bichinho, tá? O osso externo, então, ele vai ser dividido em 3 regiões. Quais são essas regiões? A região superior vai ser chamada de manúbrio do externo. A região intermediária vai ser chamada de corpo do externo. E a região inferior vai ser chamada de apêndice ou processo chifoide. Beleza, tá? Entre o corpo e o manúbrio, tá? A gente vai ter um ângulo nessa região que vai se chamar de ângulo de Loewis. É um ponto de transição entre o manúbrio e o corpo do externo. Então a gente vai ter o nosso ângulo de Loewis, tá? Por que isso é clinicamente importante? Algumas pessoas têm esse ângulo mais anteriorizado. Então tem aquele tórax mais anteriorizado. A gente chama isso de pectus carinatum, ou peito de pombo popularmente. Outras pessoas têm esse ângulo invertido. E quando esse ângulo é invertido, então a gente chama de pectus scavato ou tórax do sapateiro. Porque curiosamente, antigamente os sapateiros, eles pregavam a sola do sapato contra o osso externo. Aqui nessa região, entre o manúbrio e o corpo, a gente vai ter uma articulação, tá? Então o que acontece? Se o cara martela aqui, essa articulação ela cede, por mais que ela seja fibrosa, e ela inverte esse ângulo. Então, por isso, a gente chama então de tórax do sapateiro. Qual o grande problema? Essas alterações de ângulo de Loewis, elas podem gerar alterações restritivas de caixa torácica. Quando a gente for estudar, por exemplo, doenças respiratórias, a gente divide em 2 grandes grupos. Doenças obstrutivas e doenças restritivas. Doenças que geram obstrução à passagem de ar. Exemplo, asma, porque gera broncoconstricção, bronquite alérgica, gera broncoconstrição e obstrução à passagem de ar. Mas não tem alteração nenhuma mecânica ventilatória. E eu tenho umas doenças restritivas, que geram restrição, uma restrição mecânica. Então, se eu tenho alguma coisa que impeça o meu tórax de expandir, eu vou, consequentemente, diminuir o volume inspiratório e, consequentemente, prejudicar a minha capacidade, meus volumes e minhas capacidades pulmonares. E depois a região mais inferior, tá? A gente vai chamar de processo ou apêndice chifoide. Felipe, qual o nome dos acidentes ósseos que eu vou precisar saber aqui no meu osso externo? No osso externo, todo acidente ósseo é chamado de incisura. Então, a primeira incisura, que é a que fica lá em cima, a gente chama de incisura jugular. Ela fica bem aqui, ó. Nossa, Felipe, mas eu olho a minha incisura jugular, ela parece tão funda e aqui parece rasinha. Mas por quê? Porque, na verdade, do lado da incisura jugular, a gente vai ter as incisuras claviculares, de um lado aqui e do outro. Então, deixa eu colocar todo mundo. Olha o que acontece. Desse lado aparece a cabeça da clavícula e desse lado aparece a cabeça da clavícula. Então, quando você está achando aqui fundo, é porque eu estou colocando o meu dedo entre a cabeça de uma clavícula e a cabeça
da outra clavícula. Então, por isso que parece que a incisura jugular é funda, mas na verdade a incisura jugular ela é bem rasa, só que ela fica localizada então entre as cabeças das clavículas. Beleza? Do lado então as incisuras claviculares, como a gente pode ver aqui, e depois incisuras costais. Vamos isolar ele de novo, tá? E aí a gente vai ver então do lado as incisuras costais. Quem chega? Primeira costela chega no manúbrio. Depois disso, eu vou ter segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima incisuras costais. E depois acaba. Acaba aonde? Aqui embaixo. Por quê? Porque só chegam 7 costelas, que são as 7 costelas verdadeiras. Então, quem chegou, chegou. E agora, a partir desse momento, eu não tenho a chegada de mais ninguém. Tá? Então, eu tenho todos os acidentes ósseos do meu externo, então, são chamados então de incisuras. Então, o que eu vou ter? Incisura jugular, incisura clavicular e incisuras costais, tá? Então, de cada um dos segmentos, é isso que a gente vai encontrar, tá? De acidentes ósseos do osso externo, né? Então, primeiro, divisões do osso externo e depois os acidentes ósseos do osso externo são esses que a gente vai estar vendo aqui. E aí, centralizando aqui, para a gente fechar, a gente tem uma visão geral. Até agora, a gente falou de funções, a gente falou de crânio, a gente falou de mandíbula, coluna vertebral, né? Cervical, torácica, lombar, sacro, cóccix, depois costelas e depois osso externo. E nesse momento, a gente fecha o nosso esqueleto axial. O que falta a gente falar agora? Esqueleto de cinturas e depois os esqueletos apendiculares. Felipe, o que é um esqueleto de cintura? Qual é a grande função de uma cintura? É só olhar aqui, ó. O que é a cintura escapular? Então, cintura escapular vai ser formada por esses dois ossos aqui, ó. Clavícula e escápula. Então, vou marcar aqui clavícula e escápula de cada um dos lados. Vamos isolar eles. O que acontece? Aqui eu estou trabalhando com a minha cintura escapular, beleza? Só que, qual é a grande função da cintura escapular? A cintura escapular, então, vai ter a função de articular os membros superiores ao tronco. Só que na minha cintura escapular eu vou ter dois ossos anteriores, que são as minhas clavículas, dois ossos posteriores, que são as minhas escápulas. Esses ossos anteriores e posteriores abraçam a caixa torácica e vão articular então com o húmero, primeiro osso do membro superior, primeiro osso apendicular superior, então, que vai representar então o meu osso do braço, tá? Então, essa vai ser a nossa cintura escapular e a gente vai falar de cada um desses ossos também de forma separada. E aqui embaixo a gente vai ter a nossa cintura pélvica. A cintura pélvica, então, vai ser formado pelos nossos dois ossos ilíacos, tá? Então, a gente vai ter o nosso osso ilíaco esquerdo, nosso osso ilíaco direito, tá? Esses ossos ilíacos, então, eles formam a nossa pelve, tá? E aí, consequentemente, a gente vai ter um ponto de interseção entre, aqui na região posterior, que não está aparecendo, porque eu não coloquei, o sacro, tá? Que tá nesse espaço, estaria nesse espaço aqui. Vamos até colocar ele aqui, tá? Para aparecer, mas na verdade ele não é cintura pélvica, na verdade cintura pélvica é só ilíaco, mas se a gente voltar aqui ele vai aparecer. Então aqui a gente vai deixar ilíaco, sacro, ilíaco, isola os três. Olha o que vai estar aparecendo aí pra gente, tá? Ali na região posterior a gente vai ter a articulação sacro-ilíaca, na posterior. Na região anterior a gente vai ter uma outra articulação, que é uma articulação cartilaginosa, que a gente vai chamar então de sínfise púbica, tá? Na região anterior, tá? E aqui então o ilíaco nada mais é do que o osso que vai fazer a transição, tá? Entre o fêmur, que é o meu osso do membro inferior, primeiro osso apendicular inferior, com o esqueleto axial, representado aqui então pelo nosso sacro, que é a porção então distal, porção mais inferior da nossa coluna vertebral. Felipe, e o cóccix? O cóccix não precisa entrar nessa jogada porque ele não vai ter função. Ele até está aparecendo aqui bonitinho, bem mais bonitinho do que estava aparecendo, né, quando a gente deu o enfoque nele. Vamos dar uma rodadinha para dar uma olhada nele aqui, ó. O sacro terminando aqui, tá? Bonitinho. E lá na parte inferior, ó, o cóccix já lá embaixo. Está formado, então, por 1, 2, 3, 4 vértebras
coxígeas fundidas, porém sem função, sem passagem, sem canal, né? Não tem nervo nenhum passando por ali, não tem nenhuma função estrutural, tá? Agora então a gente vai começar a falar de cinturas, tá? Que são os pontos de articulação. E aí para começar a falar de cinturas, é sempre legal a gente começar a falar através então ou pela cintura escapular, que vai ser o ponto de articulação então do nosso membro superior, do húmero com o tronco, tá? Então a cintura escapular formada por escápula e clavícula.